Glória a Deus. Amém, queridos? Para quem não me conhece, eu me chamo Márcio Farias. Eu sirvo ao Senhor aqui nessa igreja como apóstolo, junto com a família presbiterial dessa casa. E é muito prazer, receber cada um de vocês aqui que nos visitam. E que essa noite seja uma noite abençoada pelo Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado com todo carinho e falasse assim: olha, eu estou muito feliz de estar aqui com essa noite com você. Fala para ele assim: ó, eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer. Pergunta para ele assim: você está com o coração aberto? Amém? Fala para ele assim: se não tiver, por favor, abra agora. Dê um abraço bem apertado nesse seu irmão que você acabou de falar. Dê um abraço bem apertado nele, nela. Amém? Glória a Deus. Aproveito para fazer uma ratificação aqui da mensagem dada pela pastora Eliana sobre quarta-feira. Amém? O apóstolo pediu para que eu fizesse também uma palavra sobre, você que tem empresas, você que tem desejos de se tornar um empresário, você que atua na área de gestão. A gente está preparando algo de Deus para a sua vida, que vai ser nas últimas quarta-feiras de cada mês. Então vai começar nessa quarta-feira agora. E que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Venha, traga pessoas, traga não crentes, traga crentes, e seja abençoado aqui na casa de Deus. Queridos, nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre fé. Fé. Há um tempo atrás, eu trazendo uma palavra aqui para vocês, eu fiz uma pergunta. E essa pergunta ela mexeu com algumas pessoas que depois vieram falar comigo. Elas ficaram pensativas sobre o questionamento e com muita relutância algumas acabaram entendendo, E a pergunta é muito simples. A pergunta é: será que uma pessoa que se diz cristã, que conhece Jesus Cristo, conhece da graça, já teve experiência com Ele, pode viver uma vida seca e desgraçada? A gente chegou aqui e refletimos bastante sobre isso, e foi muito interessante porque havia uma divisão. Metade acreditava, na verdade uma divisão não, alguns acreditavam que sim, outros acreditavam que não, outros não sabiam o que acreditar. E alguns outros não queriam acreditar em nada. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Nós estamos numa igreja, e assim como nessa igreja, você poderia estar em qualquer outra igreja. Na verdade, assim como em uma igreja, você poderia estar em qualquer outro lugar e você ouvir sobre a palavra de Deus, que hoje em dia ela está em qualquer lugar, graças a Deus por isso. Mas a questão é daqueles que não só fazem a sua vida como um clube social dentro de um ambiente religioso, mas uma pessoa que decide ter uma experiência de fé cristã, uma experiência que traga mudanças na sua vida. É bastante interessante a gente ver sobre isso que nós acabamos de ver aqui agora, é porque a verdadeira experiência cristã, ela sempre vai trazer mudanças na pessoa que você foi, para a pessoa que você é hoje. E isso faz a gente trazer uma clara definição de uma experiência cristã de fé, uma experiência de fé cristã. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente percebe que dentro da igreja a gente pode viver a vida toda dentro dela, mas não usufruir de nada do que ela pode oferecer para mim, no caso Cristo. E isso é muito ruim, porque quem desdobra a sua vida toda por um caminho e não usufrui nada do que aquele caminho pode proporcionar, perdeu o seu tempo de vida, não aproveitou as oportunidades. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui não apenas quer ver boas oportunidades, mas quer viver as oportunidades que são apresentadas para si. Mas é algo interessante que eu quero conversar hoje com vocês, e para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago capítulo 2.
Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 26. A gente vai falar sobre a fé viva. Na verdade, eu não quero falar só sobre fé, eu quero falar sobre fé viva e fé morta. Amém? A gente vai falar sobre fé viva e fé morta. A gente vai falar sobre a verdadeira fé bíblica. Aquela fé que transforma, aquela fé que faz você se mover, aquela fé que faz você construir coisas. Aquela fé que te tira do seu ambiente de conforto e leva você para fazer novas construções para a sua vida. A fé que salva, é essa fé que a gente quer falar, a fé viva, amém? Então Tiago do capítulo 2 ao 14 ao 26 diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhadas de obra, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazem bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Curva a sua cabeça no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela sua palavra, agradeço ao Senhor por esse momento, consagro ao Senhor esse momento diante de Ti, e peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Peço que o Senhor nos ajude a ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, do que a sua palavra quer dizer, e que a sua palavra, que é santa, possa trazer mudanças, transformações na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Diga amém? Amém. Olha que coisa interessante, falar sobre esse texto de Tiago 2, eles ajudam a gente a elucidar alguns conceitos equivocados que a gente aprendeu ao longo da vida a respeito de fé. Por exemplo, esse texto de Tiago, ele não é um texto que fala sobre fé e obras. Esse é um texto que fala sobre fé viva e fé morta. Não fala sobre a divisão entre fé e obras. Não é isso que o Tiago está querendo dizer no capítulo 2 do seu livro de Tiago. Não é sobre isso. O que o Tiago está querendo dizer é a relação que uma pessoa que se diz cristã tem com a sua fé diante de Deus, e como que ela demonstra que a sua fé é viva.
Como que ela demonstra que aquilo que a gente faz ao longo de toda a vida que a gente tem dentro de uma igreja, ou a partir do momento que eu disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu digo que ela é de fato uma fé viva ou não. Tiago não vem falando sobre obras, Tiago vem falando sobre fé viva e sobre fé morta. E eu, olhando para esse texto, analisando esse texto, eu pude contemplar muita coisa na minha própria vida. E eu achei muito interessante, porque eu percebia que em muitos casos eu achava que era vivo na minha fé, mas eu comecei a descobrir que nem tanto, e que tinham muitas coisas que ainda precisavam ser transformadas pelo Espírito Santo, e eu quero ser transformado pelo Espírito Santo. Quantos aqui querem ser transformados? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, falar sobre isso é maravilhoso. Por exemplo, a gente acha que a nossa fé em Deus, é aquilo que a gente tem, e que quando a gente usa, Deus se move. Há algo bastante comum, inclusive nas nossas conversas, nos nossos diálogos, é que a fé move as mãos de Deus. Só que para Tiago isso não é assim não. Para Tiago, na verdade, a fé move as minhas mãos e não as mãos de Deus. A fé é o poder de Deus que move as minhas mãos, porque quando eu estou fazendo a vontade de Deus, quando eu estou no centro da vontade de Deus, é Deus que me move para eu fazer aquilo que Ele deseja fazer no ambiente. A fé é algo que Deus libera para o nosso coração, não para que a gente cutuque Deus, como se Deus não estivesse fazendo nada, como se Deus estivesse, tomando um suco de laranja no céu, e eu pego um pedaço de pau e revisto ele de fé, e fico cutucando Deus, e aí Deus então se move, puf, e aí começa a se mexer, né? Inclusive a minha fé é tão grande que eu acabo fazendo Deus fazer coisas que Ele não quer fazer, mas porque a minha fé é tamanha, eu não consigo ver um Deus assim, um Deus que fica a par, que Ele é indolente, que Ele não faz nada. A Bíblia diz que Jesus falou assim para os fariseus: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. As Escrituras dizem que o Senhor sustenta o universo com a palma das suas mãos. Então eu fico pensando que a minha fé não cutuca Deus, e a partir disso Deus se move. A partir disso Deus ele começa a agir como se Ele tivesse completamente a par das situações que acontecem no cotidiano da vida alheia. É como se Deus não tivesse interessado nos sofrimentos e angústias da cidade, da sociedade. Então eu faço alguma coisa para que Deus comece a agir. É estranho isso, mas por muito tempo eu pensei isso. Inconscientemente a gente acha isso. A gente acha que a fé é algo que move a mão de Deus, mas a fé, segundo Tiago, é o poder de Deus que move as minhas mãos para fazer coisas para Deus, porque Deus quer fazer coisas na terra. Deus Ele quer construir coisas na cidade. Deus Ele quer transformar vidas. Deus quer transformar pessoas. Deus quer transformar cidades. Deus quer transformar famílias. E quem é que Ele usa para fazer isso? Você. Ele faz você um homem capacitado por Deus para fazer isso. Agora, imagina de repente um homem chega para mim e fala assim: ô Márcio, eu tô com fome, cara, eu não comi nada, eu tô sem dinheiro, eu não tô trabalhando, e eu tô alguns dias sem comer, minha família, sabe, eu tô com fome, cara, me ajuda aí eu pego a pessoa, eu como cristão, eu pego a pessoa: então vem cá que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agora repreendo agora esse espírito de fome agora. Não ri não, vá para o inferno.
Eu repreendo agora, Senhor, esse espírito de fome. Agora eu libero agora todo o poder de Deus sobre a vida dessa pessoa, em nome de... Aí a pessoa que me pediu oração, ela vira e fala assim: amém, amém, Senhor, amém, eu recebo. Aí eu viro, quando eu acabo de orar, eu falo assim: agora pode ir em paz agora. Se Tiago tivesse presente, ele viraria e falaria assim: pô, o que é isso que você fez? Eu abençoei esse cara, eu liberei o poder de Deus sobre a vida dele, eu repreendi o espírito de fome, ele nunca mais faz. Mas que isso? Você não vai fazer nada para ajudá-lo? Você não vai comprar nada para ele? Você não vai dar um prato de comida? Não, eu já repreendi, eu já abençoei. Mas peraí, você abençoou? Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé, eu abençoei. Então quer dizer que você usou a sua fé para abençoar esse homem, e Deus, vendo a situação dele, não fez nada para poder ajudá-lo. É isso? Eu fiz isso. Eu liberei o poder de Deus, inclusive. Olha como a gente é poderoso. A gente libera, e a gente também corta, porque se vacilar, eu corto. Feche o poder de Deus sobre a vida da pessoa. A fé, segundo Tiago, é uma fé que me faz entender na palavra e acreditar na palavra, e porque eu acreditei na palavra, eu me movo sobre ela. A Bíblia diz assim: porque eu criei, porque eu criei que Deus é aquele que é galardoador, por isso eu me movo. Porque eu creio que a palavra diz que Ele abençoa aquele que dá, por isso eu me movo. Porque eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que podemos pedir, pensar, imaginar, por isso eu me movo, por isso eu faço. Então a fé não é algo que move a mão de Deus, a fé é o poder de Deus que move as minhas mãos para abençoar uma família, para abençoar uma pessoa que está precisando, para abençoar alguém. Às vezes as pessoas param para a gente e nos pede dinheiro, a gente fala assim: não, vou dar não porque vai beber, eu não vou dar não porque vai usar drogas. E às vezes a gente usa isso como desculpa, mas lá no fundo a gente não quer dar. Porque quem está sendo provado da sua fé é você. Se ele vai fazer o que com dinheiro, aí o problema é dele. Quem está sendo testado é você. Quem está sendo questionado, quem está sendo observado como cristão, somos nós. Não é a pessoa, somos nós. A fé é o poder de Deus que move as minhas mãos, que move as minhas mãos para fazer aquilo que Ele deseja fazer em um lugar, para que Ele deseja fazer num ambiente, para o que Ele deseja fazer. Deus deseja fazer muitas coisas, e Ele quer usar a mim e a você para que isso aconteça. Você pode dar um glória a Deus por isso? A fé, a gente acredita que a fé, ela é mais do que acreditar em coisas a respeito de Deus. Fé não é acreditar. E eu na maioria das vezes, conversando com muitas pessoas, que a gente acaba convivendo com muita gente na igreja, a gente percebe que as pessoas, há uma confusão muito grande entre fé e crença. Infelizmente, na maioria das vezes as pessoas não têm fé, elas têm crença. Porque fé não é acreditar em coisas a respeito de Deus. Fé não é acreditar em coisas verdadeiras. Fé não é acreditar em coisas verdadeiras a respeito de Deus. Fé não é acreditar em coisas verdadeiras a respeito de um Deus verdadeiro. Fé é o que te faz trabalhar, é o que te faz trabalhar para Deus, e não acreditar em coisas a respeito de Deus. São coisas diferentes. Às vezes as nossas convicções de conceitos de que a gente tem não nos tiram do lugar. A fé não, a fé viva vai sempre fazer você se mover, vai sempre fazer você sair do lugar. Ela não vai te deixar parado, ela vai te deixar em constante movimento, produzindo, trabalhando.
E há uma observação a ser feita, porque nem muito que se faz se trabalha, porque trabalho tem a ver com produtividade. Às vezes a gente se move muito, mas não produz nada. A gente precisa entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é o tempo de Deus para a minha vida naquele momento, e a partir disso, eu entender a mensagem do Altíssimo, do Eterno, e aí sim, eu me ponho à disposição dEle, para que seja feita na terra assim como é no céu. Deus quer que você entenda que na sua casa vai ser assim na terra como no céu, a partir do momento em que você ouvir Deus e agir com base na palavra dEle. Aí você trabalha com fé, porque não tem nada a ver com crenças. Crença é a relação com o conceito, é a informação, é o processo didático e cognitivo de aprendizado, é o intelecto. Isso é crença. Você ouviu uma coisa e você acreditou que aquilo é uma verdade. Então a crença é a relação que eu tenho com um objeto, é a verdade que eu acredito, é a informação, é a crença atribuída a uma informação. Eu acredito que essa camisa é preta, então eu acredito, ela é preta. Eu acredito que Jesus é o Senhor, pois bem, Ele é o Senhor, assim acredito. Mas isso não tem nada a ver com fé, isso é crença. O que seria fé? A fé, se a crença é a relação que eu tenho com uma informação, a fé é o relacionamento com um sujeito, é a relação que eu tenho com uma pessoa, é a relação que eu tenho de não só acreditar que ela pode fazer, mas eu me colocar à disposição para que ela me use para que seja feito. Isso é fé. Isso é fé viva. Fé viva. Não é fé. Crença é uma coisa, fé é outra. E aí, na maioria das vezes, eu acho que a gente tem uma relação muito grande com crenças, não com fé. Quer ver uma coisa? Sabe aquela história? Sabe a história de um menininho que ele adorava aquele cara, ele era fã de um cara que ele era campeão mundial em travessias de cabo de aço. Sabe aquele cabo de aço, caras que colocam em prédios altos, em montanhas, e eles atravessam de um lado para o outro. Tinha um menininho numa cidade que ele era fã daquilo. E aí o cara foi na cidade dele fazer uma travessia, e o menininho estava lá. Aí o menininho ficou lá vibrando pro cara, e o cara passou de um cabo, e ele falou assim: cara, olha que maravilha, olha que destreza, olha que capacidade, olha que habilidade que ele tem de atravessar. Esse cara é fantástico, meu. Esse cara é maravilhoso, esse cara é tremendo. Aí o cara voltou, aí ele pegou aquele carrinho de pedreiro, sabe? Aquele carrinho de pedreiro, ele pegou o carrinho de pedreiro e foi, e o cara falou: não acredito que ele vai passar com o carrinho de pedreiro. Pô, esse cara é maravilhoso, esse cara é tremendo. E aí o cara foi, e quando ele chegou do outro lado, ele deu uma pirueta e voltou. Ele falou: meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida. Ele quebrou mais um recorde. Esse cara é o melhor do mundo. Esse cara é o melhor do mundo. Aí o cara que estava, o campeão mundial de travessia de cabo de aço, virou para o menininho e falou assim: ei, menininho, você acredita que eu posso ir de novo, que eu posso voltar de novo no carrinho? É claro que eu acredito, é claro. Então entra aqui para você ver. Acreditar que você é o campeão mundial de a travessia de cabo de aço, eu acredito. Mas depositar a minha vida no carrinho para que você me leve com você, aí não. Acreditar que você é o cara, que você tem habilidades, que você é o poderoso, acreditar que você faz, eu acredito. Agora, confiar a minha vida, depositar a minha confiança, abrir mãos dos meus direitos para que você me conduza, aí é outra história. E às vezes a gente faz isso na igreja.
Às vezes a gente acredita que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, é o Rei, é aquele que livrou Israel do cativeiro, que tirou lá do Egito, que levou, abriu o Mar Vermelho, que fez passar todas as coisas, que enviou os profetas, que fez, né, que profetizou, que tirou a água da rocha, que enviou Jesus Cristo, e que Jesus Cristo morreu na sexta-feira e ressuscitou na segunda-feira e ascendeu ao céu, e isso aí que Ele é Deus e Ele é o Senhor, sim, eu acredito. Agora, depositar a minha vida para que você me conduza, Tiago diria assim: isso aí é fé morta. Ele até acredita, mas ele não faz nada, porque a fé viva faz você entrar dentro do carrinho. A fé viva faz você sair do seu lugar de conforto e dizer para Deus assim: ó Deus, olha, eu nunca fiz isso, é uma loucura que eu vou fazer aqui agora, mas eu acredito que você pode me conduzir da melhor maneira possível, então eu vou depositar minha vida e eu vou entrar nesse carrinho contigo. E aí Deus falar para você assim: ó, não se preocupa não, minha palavra diz que os que confiam em mim são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso? Isso é fé viva. Tiago ia dizer assim, ó, isso aí é fé viva. Entrar dentro do carrinho é fé viva. Ficar lá fora, ficar lá dentro do barco, cantando, adorando. Hoje quem ia ministrar o louvor ia ser eu. Aí o Renan me representou bem aqui, viu? É discípulo, né? É discípulo. Está seguindo os passos. Amém. Isso é entrar dentro do carrinho. Fazer essas coisas que o pessoal faz lá com o pessoal do Ajude ao Próximo, isso é fé viva. É acreditar que Deus os levantou para fazer alguma coisa. E eu fico pensando numa coisa bem interessante. No que Deus te levantou para fazer e você não faz? No que Deus escolheu você para fazer e você não tem feito? Na verdade, o que Deus te chamou para ser e você não tem sido? Porque aquilo que você faz é uma consequência de quem você é. Às vezes a gente está dentro do barco e a gente acha que está com fé viva, mas não, isso é só crença. E o pior de tudo é que a gente cria um evangelho de domingo a domingo. Eu venho para o domingo, eu sou alimentado, eu recebo oração, o cara faz o apelo, eu venho aqui na frente, é maravilhoso, eu choro as minhas mágoas, choro as minhas angústias, saio daqui renovado. Aí vem a segunda-feira. Aí a segunda-feira acontece tudo de novo. Eu volto para casa, eu volto para a minha realidade, eu volto para o dia a dia. Aí eu volto aqui na segunda, no outro domingo de novo para me alimentar, para me saciar. Isso não é uma fé viva. Viver de domingo em domingo não é fé viva. Viver de domingo em domingo é uma crença. É uma crença religiosa, cuja espiritualidade ela está morta, ela não está viva. Fé viva é entrar no carrinho, é dizer, eu tenho uma relação de confiança, eu tenho uma relação de transformação, porque a fé viva, ela me leva a ser uma pessoa completamente transformada. Além dela me salvar, ela vai me transformar, ela vai me tirar de alguém que não era nada e vai me levar a ser uma pessoa que faz grandes coisas para Deus. A gente cantou aqui agora, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quem que você acha que Deus vai usar para fazer grandes coisas na sua família? Quem que você acha que Deus vai usar para fazer grandes coisas nesse bairro? Quem que você acha que Deus vai usar para fazer grandes coisas naquela pessoa que você tanto pede oração? Você é um instrumento de fé viva. Você é esse instrumento. Você é um instrumento de Deus para poder trazer mudanças. E o mais legal de tudo isso é que quando você se lança dentro do carrinho, cara, quando você se lança dentro do carrinho, a manchete nos grandes jornais não vai ser escrita a história do menino que entrou dentro do carrinho. Não vai ser essa. A história que vai ser escrita vai ser a história do cara que levou o menino para dentro do carrinho. A história que vai ser escrita não é a sua história. A história que está sendo escrita é do seu Deus que está fazendo coisas através da sua vida. Então levanta a mão para o céu e fala assim: Senhor, escreve essa nova história. Uma outra coisa que eu percebo no texto de Tiago capítulo 2 é que a gente acha que a fé
é uma questão de foro íntimo. A gente acha que a nossa fé é uma relação de foro íntimo com Deus. A gente acredita que a nossa fé ela é uma equação de duas variáveis. É só eu e Deus. Não, a minha fé, a minha espiritualidade, a minha cristianidade é só entre eu e Deus. Mas não, a fé não é um foro íntimo, não é uma equação de duas variáveis. A fé, segundo Tiago, é uma equação de três variáveis. É eu, Deus e você. É eu, Deus e o outro. É eu, Deus e a comunidade. É eu, Deus e a igreja. É eu, Deus e o inferno. É eu, Deus e o mundo. É eu, Deus e os bolsomínios e petralhas. A minha relação de fé envolve o outro. Por quê? Porque eu não posso chegar e dizer assim, eu estou benzão com Deus, Deus falou comigo. E chega em casa, você mal fala com a sua mulher, maltrata a sua mulher direito, você mal fala com seus filhos, isso não é fé viva. Não adianta você falar assim, não, eu estou no culto, Deus falou comigo, tive uma experiência maravilhosa. E cara, você chega nas mídias sociais e você perde a sua linha completamente. Você não fala com seu irmão, você não fala com a sua mãe, você não fala com seu pai, você não fala com aquele seu antigo sócio, você não fala com seus amigos, você não fala com ninguém, eu não sei que fé é essa, mas não é fé. É aquela pessoa que vira para a esposa e falou assim, Deus falou comigo e foi maravilhoso, tive uma experiência com Deus. E o que Deus falou? Não te interessa, você não precisa saber. Eu não sei qual é o Jesus que a pessoa falou, mas não foi o Jesus da Bíblia. Porque todas as vezes que nós estamos expostos à presença de Deus, à vontade de Deus, à transformação de Deus, essa mudança, ela engloba todas as pessoas que estão próximas a mim. Sabe o que a palavra de Deus diz em Tiago, se não me engano, no capítulo 4? Quando Pedro foi chamado para ir ao sinédrio, ao lugar de doutores intelectuais, foram ser arguidos, questionados a respeito da mensagem que estava pregando. Quando eles saíram, Pedro era um pescador. Quando eles saíram dali, os doutores da lei viraram e falaram assim: esse parece que andou com Jesus, porque reflete naturalmente o estilo de vida, o estilo de tratar o outro, o estilo de amar o outro, o estilo de perdoar o outro, o estilo de vida, de fé viva. Porque quem tem fé viva é o tempo inteiro transformado por essa relação. Quem tem fé morta continua sendo quem sempre foi, continua agindo como sempre agiu, continua no mesmo lugar, não se movimenta, não vai para frente, não constrói, não se permite ser construído. Isso não é fé viva. Se Tiago tivesse numa situação dessa, ia falar: isso não é fé viva. A fé viva faz você se movimentar. A fé viva faz você entrar em relação com o outro, porque a fé não é de foro íntimo. A fé viva é... Todo mundo tem um vizinho, às vezes um pouco complicado, né? E a fé viva é a relação que você tem com aquele vizinho que faz festa quase todo final de semana na porta da sua casa e bota funk proibidão. Aí o funk, a festa no meio da rua, a festa ela vai até 10 horas? Nunca. Começa às 10 e vai até as outras 10. Tu fica dormindo como? Aí você vem para o culto de celebração, está aqui adorando, né? Aí eu estou lá, grandes coisas estão, eu vou dançar na chuva. Aí o anjo fala para Jesus: ó Jesus, ó, o Márcio está animado hoje, viu? Renan, como é que Renan está? Renan está fogo puro. Aí Jesus,
Ó Jesus, ó o Márcio, tá avivado hoje, hein, Jesus? Vamos ver. Ele chega em casa que o pessoal botou o proibidão, nível proibidaço, lá na porta da casa dele. Vamos ver se ele está avivado quando ele chegar lá. Meu Deus! Porque a fé viva é a relação que você tem com o outro. É a relação que você, não é só você e Deus. É lá no dia, é lá quando você vai para a sua empresa, é lá quando você vai para o seu chefe, é quando você encontra o seu marido que não é crente, quando você encontra uma mulher que ainda não é crente, que você encontra o seu vizinho, que você encontra qualquer pessoa que faz mal a você. É aí que a fé viva vai se manifestar. Porque a crença vai mandar você chegar lá, meu irmão, vai meter a mão no carro, vai arrancar, vai quebrar tudo. A crença vai fazer você manifestar quem você era. Na verdade, eu acho interessante porque às vezes tem crente que quando o cara sai da igreja, quando ele chega perto do vizinho, o vizinho sai correndo, de medo. Eu fico imaginando o que é isso, ele viu um anjo ou ele viu um demônio na pessoa? Porque a fé viva te transforma. Bota a mão no seu peito e fala assim: a fé viva me transforma. Uma outra coisa bastante interessante a respeito desse texto de Tiago é porque algumas pessoas acham que a fé tem a ver com obras. Fé e obras. Tiago um está falando de fé, o outro está falando de obras, e que são coisas separadas, mas não são. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E não somente isso, mas o ato dele ter crido foi correspondido pela ação dele de entregar o seu filho. São coisas juntas, não se separam. Porque quem tem fé viva está sempre fazendo alguma coisa que Deus quer que faça. Quem tem fé viva está sempre se movendo na direção que o Senhor está direcionando. Quem tem fé viva não fica numa zona confortável. Por quê? Porque uma vez Jesus entrou em contato com os seus discípulos e falou assim: me encontre do outro lado do rio, porque eu vou para lá. Você não vai com a gente não no barco? Não, já passei uma temporada com vocês no barco, vou para o outro. E aí os discípulos foram num barco e Jesus pegou um outro caminho. No momento que ele estava no meio do mar, veio uma tempestade, veio o vento forte, veio o furacão, veio um monte de coisa. Mas aí eles viram um homem andando sobre as águas, e eles falaram assim: meu Deus, é um fantasma. Jesus: não, sou eu. Aí Pedro, eu adoro Pedrão, cara. Pedro é um cara maneiro, né? Pedro fala na frente de todo mundo, briga com o soldado. Às vezes a gente precisa ser um pouco de Pedro. Porque Jesus falou assim: não é, sou eu, Jesus. E aí Pedro fala assim: se é você, me manda ir até você. Então vem. A fé viva faz você sair de um lugar que é o provável para se estar quando se está no mar. A fé viva faz você sair do barco, quando o barco é o melhor lugar, quando as ondas estão grandes. Porque a fé viva faz você sair e ir para o improvável de Deus, que é caminhar sobre as águas. E aí sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? É porque o vento estava forte, as ondas estavam altas, mas Jesus estava andando de boa. Sabe por que ele estava andando de boa? Porque ele estava num ambiente não de homens, mas ele estava num ambiente de Deus. Porque só no ambiente de Deus é que coisas sobrenaturais acontecem. Acontece que quando a gente fica com a nossa fé morta, a gente vive dentro da naturalidade humana. Por isso que a gente não vê o poder de Deus. Só que Deus está falando para você assim hoje: sai do barco, vem para o meu ambiente de Deus. E sabe o que é mais tremendo nisso tudo? É porque as ondas estavam grandes, o vento estava forte, mas ele não estava nem aí. Sabe por quê? Porque ele estava no ambiente de Deus. Quando Deus te chama para ir para o ambiente dele, ele faz você, ainda que tudo caia ao teu redor, ainda que tudo esteja difícil, ainda que tudo esteja seco, mas aonde ele está, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é problema, ele não sabe o que é tempestade, ele não sabe o que é tormenta. Por quê? Porque ele é Deus.
E quando Pedro foi junto com ele, Pedro saiu do ambiente natural e foi para o ambiente de Deus. Foi para um ambiente onde o caos não insiste, não agride. Foi para um ambiente onde o caos não perturba a nossa alma, não cria angústia, não cria aflições, não cria tormenta. Foi para um ambiente onde o improvável acontece, que é andar sobre as águas. É o ambiente de Deus. E Deus está aqui nessa noite chamando cada um de nós para irmos para o ambiente de Deus, que é o lugar do improvável. Mas para ir para o ambiente de Deus, a nossa fé vai ter que ser acendida. Porque a fé morta vai fazer com que a gente fique no lugar de segurança. Vai fazer com que a gente viva aqui no aconchego do calor, num lugar onde tudo pode acontecer como tem que acontecer. Só que no ambiente de Deus, eu gosto dessa hipótese de que às vezes às vezes a gente acha que Deus tira as coisas do lugar, mas na verdade eu acho que Ele arruma a casa. A gente acha que a nossa vida está arrumadinha, e a gente acha que quando a gente vai para perto de Deus, Deus faz uma bagunça, Deus tira tudo do lugar. Deus tira um monte de coisa que não era para tirar, pede um monte de coisa que a gente achava que não era para pedir, mas na verdade é uma arrumação, porque as nossas escolhas fez a gente chegar num lugar que a gente está hoje, tomando ansiolítico, antidepressivo. O ambiente de Deus não, é um ambiente de fé viva. É um ambiente da sobrenaturalidade. E eu, queridos, em nome de Jesus, eu acredito muito de que nós viveremos tempos da sobrenaturalidade de Deus. Mas para isso a nossa fé vai ter que ser acendida. Precisa ser vivificada. Por quê? Porque é um ambiente natural das coisas. É um ambiente natural das coisas. A gente não pode separar a fé das obras. É uma coisa que anda junto. Não tem como separar. Tudo está junto, unido, no mesmo lugar, participativo, uma sinergia. É como se eu chegasse assim e falasse assim: olha, eu vou trabalhar o dia todo no sol. Eu chegasse em casa e falasse para a Vânia: Vânia, eu trabalhei o dia todo no sol. E aí ela me chegasse em casa, ela me perguntasse: você trabalhou o tempo todo no sol? Eu trabalhei. Então fica vermelho aí para eu ver. Não faz sentido isso. Se eu estou dizendo que fiquei no sol, automaticamente eu teria que ficar o quê? Vermelho. Por quê? Porque você exposto às radiações solares, o mínimo que ela vai fazer é queimar você todo. Porque a exposição ao sol faz isso. Ela mostra os frutos dessa exposição naturalmente, sem você precisar provar nada para ninguém. Com Deus é a mesma coisa. Quando você está exposto na presença de Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Os frutos acontecem naturalmente. Você se move naturalmente. Você constrói naturalmente. Você é usado naturalmente. Para quê? Para fazer aquilo que Ele quer fazer na terra, usando você como ferramenta protagonista para que isso aconteça. É natural. Fé viva. Fé viva. E em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida de que as coisas irão acontecer naturalmente na sua vida, sem você precisar provar nada para ninguém. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.